Imagina que você tá passando pelo TikTok quando se depara com um vídeo intitulado de Not Your Normal Kids Show. Traduzindo, seria algo do tipo, não é um programa infantil normal. Essa moça que aparece apresentando o programa sempre com um sorriso enorme e com olhos extremamente grandes, ela dá boas-vindas de volta ao programa pra você e diz que hoje é um episódio especial. Quando ela fala isso, alguém liga no telefone e ela vai lá pra atender. E quem tá segurando o telefone é alguém que ela chama de Tall Man, traduzindo para português seria algo do tipo homem alto. E pela aparência dele, fisionomia e tudo, pelo terno, é bem um Slenderman da vida. Quando ela atende a ligação, isso acontece. You did it. Close the curtains completely. Why don't you open the door? Open the door. Oops, wrong number. Alguém pergunta por que ela não abre a porta e ela desliga na cara falando pra gente que era simplesmente um número errado. E outra coisa estranha pra se perceber é que enquanto o cara falava isso na ligação, a pupila do olho dela diminui muito. E na real, vocês vão perceber isso acontecendo diversas vezes durante o programa, inclusive agora. E tem mais uma cena dessa bizarra que aparece logo depois com ela indo simplesmente comer. Everyone loves a nice plate of crepes. Bon appetit. Tudo isso é o que essa minissérie do TikTok quer dizer com não é um show normal pra crianças. Conforme os episódios vão passando, muitos mistérios, pequenos enigmas e pistas vão sendo deixadas pra trás. Quem é essa moça? O que é esse tal de Tall Man, uma versão do Slenderman? O que tá acontecendo nesse show? Oi, eu sou o Rentune e é disso que eu quero falar e teorizar sobre hoje. Esse primeiro episódio termina com ela dando tchau, a cena mudando pra vida real e alguém clicando no vídeo pra pausar. O próximo episódio é uma continuação direta disso. Vemos a mulher que pausou o show no celular, colocou uma música no fone e começou a se maquiar, até que alguém joga uma notinha pela brecha da porta. Quando isso acontece, alguém fica tentando forçar pra abrir a porta. E aí ela, do jeito mais filme de terror possível idiota, ela abre a porta e mete o carão lá pra fora. Mas não tinha ninguém. Ela volta pra dentro de casa e percebe a notinha que deixaram cair no chão lá. E nessa notinha tava escrito: deixe o homem alto entrar. É aí que algo volta a bater, mas dessa vez não na porta, mas na janela. Ela corre e fica bem pertinho da porta, só que por algum motivo a porta tá aberta. Ela olha pra janela e o Slenderman que tava lá some. E obviamente aparece do lado dela. E isso acontece. Assim, eu realmente não entendo a pira do trabalho que é simplesmente fechar uma porta e trancar ela. Mas beleza. Esse segundo episódio termina aqui, dando a entender que o tal do Slenderman, o Tall Man, pegou ela. Indo pro terceiro EP, a apresentadora basicamente começa falando que vai lavar roupa. É sério. Só que fica muito escuro e ela decide só acender a luz. Aí aparece alguém. Por enquanto não dá pra ter uma ideia do que é essa coisa, mas continuando, a apresentadora lembra que tá anoitecendo. Aparece o horário na boca desse bicho aí, ela diz pra dar adeus pro sol, que também é outra criatura bizarra nesse mundo, e aí o programa dá uns glitch, e textos começam a aparecer na tela falando: para de assistir isso antes que seja tarde. O programa volta ao normal, só que a mulher diz que tem que voltar pra algum lugar, senão a mãe dela vai ficar muito brava. E logo depois disso ela fala isso aí: And remember, don't hump your leg outside of your blanket past 11. Esse episódio inteiro foi uma bagunça. As coisas mais importantes que mostraram parecem ser realmente aquele bicho que não curte luz de jeito nenhum, e ela mencionar que tem uma mãe. E vocês vão perceber que isso vai ser bem importante no futuro. Fora isso, tem um aviso de alguém falando pra parar de assistir essa série. E esses avisos vocês vão ver que vão tentar aconselhar a gente em várias coisas diferentes, muitas e muitas vezes durante todo o programa. Então, indo pro quarto episódio, a parada consegue ficar ainda mais bizarra.
Quando ela vira, ela diz que a gente chegou cedo. E apesar disso ser bom, sempre tá adiantado, ela fala que o programa sempre começa em um horário específico. E ela fala isso num tom bem passivo-agressivo. Começando o programa de verdade, ela toma um chá e agradece ao homem alto pelo chá. E esse, na real, é o primeiro momento que ele aparece depois de ter sequestrado alguém. Depois dessa partezinha do chá, a apresentadora começa a falar que nunca é pra gente esquecer ela. E enquanto esse monólogo dela dizendo que é a nossa amiga e que ela é muito importante e que é pra ligar pra ela, o tal do Slenderman faz o mesmo movimento de mão que ele usou lá no finalzinho do vídeo sequestrando aquela garota lá. Mas dessa vez ele para no meio como se fosse uma brincadeira. Agora já indo pro fim do episódio, a apresentadora diz que tá crescendo uma planta e nesse momento a tela dá uns glitches e aparece a mão de um cadáver saindo da terra, mas depois volta ao normal. E logo depois ela diz que a gente pode confiar nela repetidas e repetidas vezes enquanto o rosto dela vai distorcendo na tela. A cena corta pra ela num lugar totalmente escuro e diz que a gente vai se ver logo logo, acabando aqui o quarto episódio. Só que tem dois detalhes que eu deixei pra mencionar nesse fim de episódio aqui. Primeiro que de fundo, tipo nessa árvore aqui no início do vídeo, aparece um H. E ao decorrer desse vídeo inteiro, na real, outras letras vão aparecendo de fundo que formam a palavra help. Ou seja, em português, ajuda. Então alguém tá tentando pedir ajuda pra gente. E tem mais uma coisa escondida pra mostrar pra vocês. Durante um frame nesse episódio também, lá pra partezinha do fim, pisca na tela algo dizendo Unravel Reality. Traduzindo mais uma vez significa desvendar a realidade. Então, continuando nas teorias, tem alguém no meio de tudo isso pedindo por socorro, pedindo pra gente desvendar tudo isso, tentando avisar da gente dos perigos também de assistir esse programa. Mesmo assim, obviamente a gente só continua. Indo pro quinto episódio, uma coisa que já dá pra notar diferente logo de cara é que no título dele tá escrito ao contrário. Então, obviamente, colocando o contrário, a gente consegue ler algo em inglês falando tudo tem um significado. Já no início do programa, uma teia cai na cabeça da apresentadora e ela aproveita e fala uma curiosidade sobre aranhas. Ela fala que algumas delas colocam ovos dentro de presas vivas para que quando os ovos eclodam, as crias possam comer as presas de dentro para fora. Quando ela termina de falar isso, a cena corta para uma aranha e a própria aranha fala o seguinte: no caso, esse áudio, assim como no título do vídeo, tá ao contrário. Então, indo no editor de vídeo, colocando ao contrário, a aranha diz o seguinte: quando a aranha fala isso, a apresentadora pega um lança-chamas e taca fogo na aranha. E eu só não sei se isso foi um ato de caridade, já que a aranha tava falando que tava com dor, ou se foi um último resquício de tortura. O que eu sei é que depois de ter matado a aranha, a apresentadora fala que precisa alimentar a mãe dela. Ela pega um prato cheio de frutinhas e adiciona um pedaço de carne que ela chama de frango. Mas assim, eu tenho certeza de que isso não é um frango. Ela então coloca o prato num lugar e depois de alguns segundos uma mão completamente esquisita surge do além, pega o prato e leva pra escuridão. E aí no final do episódio, logo depois do tchau da apresentadora, o fundo do programa some e uma luz surge do lado dela com barulhos de um portal se abrindo. A apresentadora dá boas-vindas de volta ao homem alto e isso acontece. Where am I? Who are you? No, please. O episódio acaba. E assim, acho que aqui a gente consegue entender muito bem o que tá acontecendo. A mãe se alimenta de humanos, ou pelo menos do rosto deles. O homem alto sequestra pessoas e traz elas pra morte. E isso, a morte, é uma das coisas que podem acontecer com humanos nesse programa. A outra coisa que pode acontecer é eles ficarem presos aí de alguma forma, ou com alguma forma diferente de ser um humano. Tipo aquela aranha, ou talvez até mesmo a pessoa que tá colocando todos esses avisos pra gente. Uma última coisa que faltou pra eu mencionar é que mais uma vez durante um framezinho na tela aparece escrito poder na consumação. E isso aparece justamente no momento da alimentação da mãe. Suponhando que essa frase aparecer aí não é coincidência e realmente significa que o consumo de humanos é o que dá poder para essas, a gente pode chamar de criaturas. Não só isso, mas levando em conta o segundo EP que tinha alguém assistindo o programa e foi sequestrado, mais os avisos falando para não continuar assistindo isso, suponho eu, mais uma vez, que quem assiste isso é quem é levado pro show de Not Your Normal Kids Show.
É isso que eu tô achando até essa parte, pelo menos. Mas enfim, finalmente indo pro 6º episódio, isso se confirma ainda mais. Logo no início, quando a apresentadora tá falando, ela regurgita de dentro da boca um olho inteiro. Nesse momento, ela fala que já volta, aí ela pega um regador e começa a regar algo, e eu não faço ideia do que isso pode significar na real. Talvez ela esteja regando o olho e seja assim que cresce, tipo aquela mão que apareceu saindo da terra quando ela foi regar uma planta e tava dando uns glitch. Agora, já no meio do episódio, alguém começa a bater na porta e ela vai olhar lá pelo olho mágico. Nesse momento, quem tá do outro lado da porta é essa coisa, esse monstro amalgamado, e ela fala pra gente lembrar da primeira lição que ela deixou lá no primeiro episódio também, que é nunca abrir a porta pra estranhos. E é o que ela realmente faz, porque ela ignora completamente esse bicho, e a cena corta pra ela falando que recebeu um presente. Quando ela abre, algo começa a puxar ela pra dentro dessa caixa. Ela fecha a caixa, impedindo dela ser puxada, e fala que é pra tomar cuidados em aceitar presentes de estranhos que você não sabe qual é o conteúdo que tá lá dentro, porque isso pode ser perigoso, e essa é a lição do dia. No final de tudo desse episódio tem uma curiosidade que muita gente estava perguntando, que era: qual é o nome da apresentadora? Depois de tantos episódios, ela finalmente responde. Para dizer o nome dela, ela coloca vários pontos e riscos na tela, e é uma coisa bem padrão, todo mundo sabe, isso é código Morse, que se traduz para Dolce. E agora finalmente a gente pode parar de chamar ela de apresentadora e chamar ela de Dolce. E também falando do episódio em si, a gente pode chegar numa conclusão aí, que pelo bicho na porta tentando caçar ela e ela ignorando completamente, mas o presente que ela recebeu de alguém que tentou puxar ela pra dentro da caixa, puxar ela pra outra dimensão que seja, a conclusão chega que a Dolce tem muitos inimigos e tem muita gente tentando caçar ela por aí. Agora, quem é a pergunta da vez? Indo pro próximo episódio, 7, não é nada demais. É só a TikToker Vicky, não sei como pronuncia direito, que é a criadora da série, usando os personagens pra participarem de uma trend. E é bem legalzinho na real, tanto esse show, esse programa, quanto os TikToks separados dela, são muito bem produzidos. Então a gente aproveita essa pequena pausa pra recomendar esses TikToks dela. Enfim, continuando agora no 8º episódio, a Dolce diz que agora é um episódio especial porque ela vai levar a gente num piquenique. Mas antes de sair, ela fala que precisa avisar a mãe, já que não é legal sair sem avisar os próprios pais. Quando ela vai lá perguntar, isso acontece. Don't worry, I'll be back soon. Já na preparação do piquenique, em relação às comidas, é o que acontece sempre. Aparecem umas frutinhas, o vídeo dá uns glitches e surgem uns pedaços de corpo humano, e aí o vídeo volta ao normal. Que nem na teoria que eu falei antes, se confirma ainda mais que na realidade eles comem humanos. E parando para pensar na real, esses glitches que vão acontecendo, essas frutinhas na real, ou a planta que estava crescendo, não são plantas e não são realmente frutinhas, e sim o que é realidade dentro daquele mundo, e o programa só é meio infantil porque é tudo falso. Agora finalmente indo pro piquenique lá na floresta, a Dolce avisa pra nunca interagir com vida selvagem porque pode ser perigoso. O problema é que quando ela vira pra trás, aparece essa coisa. Oh, hi, tall man. Did you come to take me home? Nesse momento, o homem alto surge do nada para levar a Dolce para casa. Quando ela vira o olho de volta para onde o bicho estava indo até ela, a coisa sumiu. De volta em casa, o episódio acaba. Como várias vezes está aparecendo mensagens escondidas e criptografias, nesse vídeo não é diferente. De fundo foram aparecendo vários números que, usando a cifra de A11 e 26, que basicamente a gente pode trocar cada número por sua letra correspondente no alfabeto, então 1 é A, 2 é B e etc. Esses números que aparecem de fundo se decifram do inglês pra tudo renasce. Esse episódio em si foi bem importante, mostrando parte do rosto da mãe e demonstra que essa mãe parece ser alguém superior à própria Dolce. Não só isso, como eu também suponho que o homem alto só foi buscar a Dolce por ordens da mãe. A real é que eu sequer acho que a mãe realmente tenha dado a permissão pra Dolce, já que nem deu tempo da Dolce ter uma resposta da própria mãe. E agora, finalmente, falando muito desse homem alto, a gente chega no
Episódio 9. Finalmente é mais uma cena de fora do programa. Um homem aparece comendo pipoca e ligando a TV. Ele vai passando os programas até que se depara com a Dolce na tela. Mas ao invés dela tá apresentando o programa normalmente, ela tá conversando diretamente com esse cara assistindo, falando para ele se aproximar da TV. O homem se levanta e ele realmente se aproxima, e ele é pego por ela. Fim do episódio. E rapaziada, levando em conta que o nome do episódio se chama Você tem certeza de quem a vítima é? A gente pode chegar na conclusão que esse cara é o homem alto que foi sequestrado pela Dolce para ser o capacho na série. 10º episódio. You're not supposed to be here. Ainda na vida real, alguém tenta chegar numa porta e a Dolce, que parece meio desesperada, impede isso de acontecer. E o que tem atrás dessa porta é o que a gente vai descobrir numa parte 2 desse vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Se estão interessados em mais, se inscrevam, deem like e comentem que vocês querem uma parte 2. O que será que realmente está acontecendo nesse programa? Quem que tá pedindo socorro? O que é real ou não? Porque aquela aranha, na verdade, era um humano antes. Mas é isso. Me sigam no Insta também, que lá eu aviso caso tenha uma parte 2. E até a próxima. Tchau.